Agora, mudando de assunto, mas permanecendo com o nosso passaporte carimbado nos Estados Unidos, vamos trazer aqui a categorização, a tipificação de terrorismo para a conversa? E vejam o que aparece aí em tela, e aí eu já chamo ele Jonas Maia aqui de novo. De novo não, primeira vez... Ah não, já falamos sim, hoje, sobre a operação da Polícia Federal, né, no Rio de Janeiro, os mais de 7 bilhões de reais. O que ele, Jonas, traz para a gente? Um ofício que foi emitido pelo Itamaraty, né, que é a nossa casinha responsável, casona, né, responsável pelas relações internacionais do Brasil com o mundo. O Itamaraty emitiu um ofício e admite que o Brasil corre risco de ação militar dos Estados Unidos, depois que o governo Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Ele, Jonas, que importante te ouvir sobre isso, primeiro pela notícia em si, né, desse ofício emitido pelo Itamaraty, mas também lembrando que nós entrevistamos aqui uma representante do governo dos Estados Unidos. Você fez essa pergunta e ela respondeu, aí deixo com você a voz, ele, Jonas, para nos contar tudo isso. Ela mesma respondeu negando que não havia esse olhar de interferência militar, né? Elisa, inclusive, quando houve essa designação dos Estados Unidos para duas facções brasileiras se tornarem grupos terroristas internacionais, havia já uma preocupação de integrantes do governo brasileiro, Ministério da Justiça, Polícia Federal, de outros órgãos que não são do governo, mas que combatem o crime organizado no dia a dia, principalmente na fronteira, como o Ministério Público, principalmente também, de uma ação militar, possível ação militar dos Estados Unidos no Brasil ou na fronteira, atingindo algum estado brasileiro que faça parte, com Bolívia, por exemplo, ou Paraguai, ou Colômbia. Mas agora é algo oficial, digamos, está escrito. O ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores, nosso chanceler do Brasil, respondeu a um ofício, a um questionamento da Câmara dos Deputados, colocando aí que há sim uma preocupação, um risco, um temor de uma ação militar dos Estados Unidos aqui em solo brasileiro, e critica também essa situação. Ele diz o seguinte, vou até abrir aspas, nesse relatório que ele enviou ao deputado federal Evair de Mello, que é do Republicanos do Espírito Santo. E o ministro chanceler alerta para risco de implicações para os cidadãos brasileiros e a possibilidade de ações militares aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, abre aspas, essa designação não trará benefícios concretos para a cooperação internacional entre Estados Unidos e Brasil no enfrentamento ao crime organizado. Cooperação internacional é a troca de informações, por exemplo, entre Polícia Federal, com o FBI, com a CIA, que é a inteligência dos Estados Unidos, troca de autoridades também de informações, localização de algum foragido internacional, isso é cooperação internacional. O ministro está dizendo aqui que não traz benefício nenhum essa classificação. E você trouxe muito bem em relação à porta-voz do Departamento de Estado, a gente entrevistou ela aqui no Live CNN e a gente questionou sobre essa possível ação militar. Ela disse que não, foi taxativa, que nessa designação não há nada em relação a uma classificação, a uma ação militar aqui no Brasil. Então é uma preocupação do governo brasileiro, agora de forma oficial também. E só para finalizar, tem uma apuração também da Jussara Soares, nossa analista de política, conversando com alguns militares do Ministério da Defesa. Sob reserva, eles dizem que essa possibilidade precisa ser constantemente atualizada, mas que no momento não há algo ao que se preocupar realmente. Elisa. Amanda Robertson foi a representante que nós entrevistamos aqui. Ela é natural norte-americana, mas dedicada a falar em português, e nos deu uma entrevista aqui ao vivo no Live CNN falando justamente sobre essa categorização e tudo aquilo que aconteceu após a decisão dos Estados Unidos. Foi no dia 1º de junho de 2026. Você vê como a vida voa, né, minha gente? Já tem mais de um mês isso. E foi nesse dia aqui, ó, só a título de curiosidade, tá? Vou colocar aqui para vocês, aqui onde está ele, Jonas Maia, rapidamente a gente sai com ele, Jonas. É aqui, foi nesse dia, Amanda Robertson, e ela falou justamente sobre que não era uma atitude militar, que não tinha nada a ver com intervenção militar e que tinha a ver com a proteção deles nos Estados Unidos, visto que o PCC e o Comando Vermelho já eram identificados em pelo menos 10 estados. Vamos seguir cooperação com o Brasil, diz porta-voz dos Estados Unidos sobre PCC e Comando Vermelho. Reiterando, só estou fazendo um remember aqui, tá, gente? Isso aqui foi 1º de junho.
A notícia de hoje é o que o Jonas traz. Itamaraty admite risco de ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil.